Fala, meu jovem. Tu tá trabalhando? Tu tá na correria? Tu tá produzindo? Você tá cuidando dos seus interesses? Se você disse sim, essa aula hoje pode acrescentar na sua vida. Tamo junto nessa parada na caixa de ferramentas. Aguenta comigo até o final aí, que não é nada novo, mas está organizado de uma forma que você pode aprender alguma coisa dos velhos filósofos como Pascal, Kierkegaard e Schopenhauer. Tá certo? Vamos lá. 5 lições do porquê da pedra. Se você assistiu a aula anterior, eu falei para você sobre a lição da pedra de Sísifo de acordo com Albert Camus. Nós estamos aqui estudando Camus e a filosofia do absurdismo. Gente, cara, vamos lá. Vocês conhecem aquela velha teoria da pata do urso? Quando tu vê que tu tá andando numa selva e tem ali a pegada de um urso, a porrada numa árvore de um urso, tu tem que ficar ligado que tem um urso na parada. Hoje eu estava aqui acessando meu material sobre Camus, aonde eu tenho as 5 lições que podem estar conectadas do porquê da pedra. Então aqui Albert Camus trazendo essa questão que fica ligado na pata do urso para que você possa fugir do urso que está por aí carregando a sua pedra, ou seja, focado no seu alvo. Vamos lá, gente, nova antropologia. Primeira lição do Camus aqui com relação ao porquê da pedra. Nós estamos vivendo numa geração, hoje em dia, diante de imperativos. Você tem que emagrecer, você tem que ter dinheiro, você tem que ter sucesso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E de uma maneira como se fosse assim, planilha de Excel. E você tá ali, você tem que levar a sua vida como se você fosse um robozinho e nem ligando pro seu sentimento. Gerando assim um sentimento desorientado, gerando assim uma vida calculada de acordo com um padrão que não funciona e colocando você diante de demandas que vão gerar nada mais, nada menos que ansiedades. Então o Camus, diante da pedra, ele fala, ei, estão ligados na nova antropologia? Estão percebendo a pata do urso na sociedade? 2, mundo infantilizado. Se você está carregando a tua pedra e você está diante das responsabilidades dessa pedra que você escolheu, você vai perceber quanta burrice as pessoas estão falando, principalmente quando elas estão falando da pedra que te interessa. Por quê? Você vê Pascal e Kierkegaard. Esses caras, tanto no século XVII, se eu não me engano, Pascal, Kierkegaard no século XIX, já tocavam no ponto da angústia. O ser humano é um ser angustiado. Ele tem essa necessidade, esse vazio ao qual muitos discursos e ideologias querem preencher. Então você tem aí uns agravantes que determinam que você precisa de ter determinadas coisas para o seu crescimento. Será que você precisa? Será que você precisa realmente de uma estrutura para o seu crescimento de acordo com a nova antropologia? O Excel da época? Ou seja, como é que seria isso? Não, o Excel da época. Vamos lá. Na questão estética. Hoje as pessoas, elas só fazem uma viagem se elas forem pular de paraquedas não sei aonde, explorar o vulcão de não sei aonde, tem que ter aquilo e tem que estar no Instagram. Dentro de uma questão ética, as pessoas querem ser perfeitas. O que vai acontecer com uma pessoa quando ela deixar de ser perfeita? E o quanto essa pessoa tem que ficar mentindo para si mesmo para falar dessa perfeição que não existe? E principalmente as questões religiosas, né? Que você planeja que você tem que seguir assim para você ter uma relação com o sagrado ou com aquilo que você acredita de uma forma, sei lá, extraordinária. E você fica naquela questão, experiência, perfeição e crenças. Diante disso, um terceiro ponto que Camus fala é vivendo essa condição antropológica nova, com um mundo infantilizado, sem reconhecer essa angústia, vem a venda dos significados. Aí que o pau cai a folha, meu irmão. Por quê? Pagou, se ferrou. Como é que seria isso, Nelson? Cara, significado na vida não se vende, se vive. Se vive diante de processos, de exposição diante de circunstâncias. E muitas vezes essas circunstâncias elas não são copiadas do jeito que as coisas são vendidas. Ou seja, virou uma sociedade de consumo de significado para consumidores sem significado algum. Ninguém quer ir a fundo da coisa e no final toda essa estrutura de venda de significados explora o medo do cara, essa angústia, esse vazio que já denunciava Kierkegaard e Pascal,
vende esse desejo, esse sonho de uma coisa que o cara nem sabe como funciona, mas porque está sendo vendido, principalmente em imersões, redes sociais e até em discursos espirituais, a coisa pega fogo, porque daí a gente entra no quarto ponto. O quarto ponto está mais relacionado com uma espiritualidade comoditizada. Meu Deus do céu, isso chega a ser uma coisa assim muito terrível na vida da sociedade, porque é como se fosse assim, já perceberam hoje que a missa, ela compete contra o show, os palanques dos coaches, dos psicólogos, dos desbravadores do sucesso. O padre hoje em dia, o ministro, o pastor, seja lá o que for, o corpo comunitário ali, eles vão competir contra um discurso de internet hoje em dia que não está entendendo a realidade desse corpo. Ou seja, estamos barganhando cada vez mais com a ideia de Deus. Muito mais. Como se fosse assim, minha escolha, minha redução da realidade. E aí, diante disso, eu não quero nem saber se alguém está indo contra, eu vou do meu jeito, gerando assim, gente infantil, gente covarde, gente imatura e recalcada, e que em nenhum momento procura uma pedra que possa carregar, que seja sólida, firme, e que você possa olhar aquilo com os olhos genuínos. E principalmente agora, o quinto ponto, não o menor de todos, mas um dos mais singelos que nós estamos vivendo, cai na programação dos algoritmos da vida. Algum tempo atrás, as massas eram alimentadas para produzir nas empresas, para trabalhar. Os exércitos eram alimentados para que pudessem guerrear. E hoje você tem drones que fazem o trabalho de helicópteros e soldados do passado, que não precisam mais desses soldados. Você tem robôs que fazem o trabalho dessas massas, ao qual não precisam mais das massas. E você já tem um monopólio de pessoas que determinam o que é certo e o que é errado. Porque quando você vai para uma empresa, você vai procurar um trabalho, a empresa já averigou certinho o que produz mais pelos algoritmos e determina para você o que você tem que fazer para que você seja aceito pela empresa. E diante disso, você se submete àquele discurso da empresa para que você possa sobreviver. Então você tem aí agora também a determinação de um monopólio que vai mudar o planeta para um novo patamar, seja financeiro, ético ou produtivo. Então você agora precisa agarrar essa pedra ou entender mais o porquê dessa pedra pelo fato dessas circunstâncias, essas lições que estão embutidas no método aí do Albert Camus, correlacionado à filosofia do absurdo. Então vamos lá, concluindo o vídeo, nós estamos diante de uma nova antropologia, estamos diante de um mundo infantilizado, nós estamos vivendo cada vez mais vendas de significados para gente insignificante, uma espiritualidade comoditizada e também temos aí a programação de algoritmos para a vida da sociedade. Como é que você supera isso aí? Focando na sua pedra, focando na sua responsabilidade e focando na sua vida e principalmente estudando ela todos os dias. Enfim, se você veio até aqui e está ouvindo isso que eu estou dizendo para você, é que você, como eu, está buscando também. Então a gente pode somar e pode produzir, pode discutir. Caixa Ferramentas está isso para isso. Tá bom, gente? Forte abraço. Nelson Costa, Caixa Ferramentas.